Salut! Nessa aula aqui eu vou te apresentar os verbos da Xuxa, poder e querer, le verbe vouloir e le verbe pouvoir. E também vou te apresentar como é que você pode chamar alguém para sair, convidar para fazer alguma coisa, aceitar, recusar ou dizer que você não sabe ainda. Vamos lá. Vamos começar pelo verbo pouvoir. O verbo pouvoir a gente vai conjugar desse jeito. Repitam comigo. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Vamos focar mais na pronúncia. Então, vou dar para vocês aquela descrição fonética para ajudar a entender como é que a gente pronuncia esses verbos. Esse daqui é um verbo de três bases. Então, a gente tem uma pronúncia idêntica para o singular, je peux, tu peux, il peut, uma base para o pouvons, pouvez, ali, o P ou o V, e uma base diferente para a terceira pessoa do plural. Essa base da terceira do plural, ela é uma mistura da primeira base com a segunda. Conseguem ver? Porque essa terceira do plural é a letra P, E, U, que está aqui em cima, P, E, U, com essa consoante que tem aqui, que é o V. Então, P, E, U do singular, mais o V que está aqui. Por isso que a gente chama isso de verbo de três bases. Então, é uma base aqui para o singular, uma base para o no e para o vu, e uma base que é uma mistura das outras duas. Vamos lá, pronúncia. Je peux. Esse E é aquele E, a letra E que a gente aprendeu lá na aula do alfabeto. Je peux. Para fazer isso, você tem que fazer a boca do O. Então, a boca do O que você já sabe fazer em português. O. Só que você tem que falar E com a boca do O. Então, você faz a boca do O primeiro. Aproveita que você tem câmera, celular. Olha para o celular ou pega um espelho, né? Se não tiver o aparelho. Faz a boca do O primeiro. E tenta falar E. E. Peux. Je peux. Tu peux. Il peut. Elle peut. Se quando você tenta falar P ou E sai O, é porque essa língua ela está recuando para baixo dos dentes. Você pode tentar ficar fazendo esse exercício. Então faz a boca do O, que é a boca que a gente tem em português. Eu não gosto de ficar falando que é o biquinho, porque é uma marca de articulação que a gente tem na nossa língua. Então a gente também faz o biquinho em português, que é a boca do O, do U, do O. Então faz a boca do O e tenta falar E, porque daí sua cabeça, seu cérebro vai colocar a língua no lugar certo, que é E, E. Não é O, é E. A língua ela está mais próxima dos dentes. Se você quiser treinar quando você estiver falando a letra E, fala E tenta prestar atenção onde que sua língua está tocando. E. A sua língua toca atrás dos dentes inferiores. E. Então é aí que você tem que segurar a língua quando você faz E. Você não pode deixar ela recuar, porque senão sai O, E, O, E. D'accord? Nous pouvons, lembrem-se que o U é U de urubu. Então, pouvons, pouvez, pouvez, dois sons que a gente tem em português. Pouvez, pu de pururuca, V de ver. Pouvez, pouvez. Peuvent. Esse som a gente não tem em português. Que ele é como se fosse o E com uma abertura um pouquinho maior da boca. Então é E. Não é E, é E. Peuvent. Então tentem fazer o E e depois só abram um pouquinho mais a boca. Peuvent, peuvent. Então, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. E o verbo vouloir, que é o querer. Então eu falei de verbo da Xuxa porque ela falava querer é poder, né? Pelo menos eu tenho isso na minha memória. Mas vouloir e pouvoir. Então agora o vouloir que é o querer. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Pronúncia muito parecida com o pouvoir. E a estrutura também. Esse aqui é um verbo de três bases também.
Então, primeira base aqui no singular, V-E-U. Segunda base no nu e no vu, V-O-U-L, V-O-U-L. Terceira base é a mistura dos dois. Pega o V-E-U, que é a base do singular, pega a consoante que entrou aqui e coloca aqui. Veulent. Pronúncia. Je veux, letra E. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Mesmo exercício que eu passei para vocês. Faz a boca do O e tenta falar E. E. Je veux, tu veux, il veut, elle veut. Não é vou. Não é je vou, tu vou, il vou. Não é vou, é veut. Percebe a diferença? Vou é o que a gente tem em português. Veut, não. Então, tentar falar E com a boca do O. Veut. Nous voulons, dois sons que a gente tem em português. Vous, de vous, vous, ela. Long, de longe. Voulons. Vous, les, dois sons que tem em português. E veulent, que é aquele mesmo som que eu passei para vocês no anterior, que é um E um pouquinho mais aberto. Veulent, veulent. Então, veulent. Se vocês quiserem uma aula só de sons, né, de fonética, assim, eu posso passar uma aula só com as vogais, para a gente aprender a diferença entre todas as vogais que tem em português e em francês e ver também os pontos de semelhança e distinção entre elas. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço. Agora vamos ver como é que a gente pode chamar alguém para sair. Então, proposer une sortie. Une sortie é uma saída, literalmente. Mas é a palavra que a gente usa em português para passear, para dar rolê. Não sei qual é a gíria que você usa ou a palavra que você usa, mas eu acho que a tradução melhor assim seria o rolê. Mas me fala se você tem uma palavra que seja um pouco mais formal, porque eu não consegui pensar. Minha cachorra tá batendo no tripé da câmera. Então eu acho que a melhor palavra que me vem em mente é rolê. Para propor um rolê, chamar para o rolê, para fazer alguma coisa. Me fala se você tem alguma palavra que é um pouquinho mais formal aqui nos comentários, porque eu não consegui pensar em nada que seja uma tradução tão boa, assim, no sentido. Porque o rolê eu acho que todo mundo entende, né? É chamar para fazer alguma coisa. Seja para ir no bar, seja para ir no restaurante, seja para ir no museu, funciona. No cinema, funciona. Então é uma sortie, é uma saída, é uma ida a algum lugar. Então, proposer une sortie é propor uma saída, propor um passeio. Passeio não vai casar com bar, né? Por isso que eu falei de rolê. Então, é um propor uma saída para algum lugar. Bar, restaurante, cinema, museu, qualquer coisa. O que a gente vai falar? Tu fais quoi demain? Tu fais quoi? E o momento do dia. Tu fais quoi lundi? O que você vai fazer amanhã? O que você faz segunda? Tu es libre demain? Tu es libre lundi? Tu es libre samedi? Você está livre o dia da semana? Qu'est-ce que tu fais maintenant? O que você vai fazer agora? Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ça te dit de. Et si ça te dit de, é assim, você tá afim de. Literalmente é isso te diz de, mas não dá para traduzir literalmente, que é uma expressão. Então, ça te dit de é você tá afim de fazer alguma coisa. Então, ça te dit d'aller au cinéma? Ça te dit d'aller au restaurant? Ça te dit d'aller au musée? Outras opções. Tu veux aller au resto? Você quer ir ao restaurante? Resto, aqui, abreviação de restaurante. Tu veux sortir? Você quer sair? On peut aller en boîte? A gente pode ir para uma boate, para um clube, sair para dançar, né? On peut aller en boîte. On peut aller en soirée? Também. Sair para dançar, não necessariamente. Sair à noite, né? Não necessariamente para dançar. Pode ser num bar. On peut aller en soirée? Ça te dirait d'aller au bar? Ça te dirait, então, você estaria a fim de ir ao bar? Ça te dit de. Essa expressão, ça te dit de, que eu mostrei na anterior e que está aqui também, ela é bem usada. E às vezes não clica na tradução literal. Então pensem aí que é como você está a fim de. Ça te dit de. Então se ouve alguém falando, ça te dit
Ça te dirait d'aller au bar? Ça te dit d'aller au bar? É quer ir no bar. Você tá afim de ir no bar. Normalmente, a gente pode perguntar também com o on, que é aquele nós informal. Então você fala, on peut aller au cinéma? A gente pode, pardon, on peut aller au bar? A gente pode ir no bar. On va au ciné? Vamos no cinema? Que em português eu acho que a gente diria vamos, né? Vamos ao cinema? Em francês tem que ter o sujeito sempre. Você não pode falar o vamos sem o nós em francês. Você não pode falar o vai sem o a gente. Então o on aparece aí mais comumente do que o nu. No lugar de falar nous allons au ciné, a gente pode dizer on va au ciné? Vamos no cinema? On arrive à 19h. A gente chega às 19 horas. Se você quiser aceitar, você vai dizer oui, d'accord. Si tu veux. Esse se tu veux é bem usado em francês, que é um se você quiser. Ah, beleza. Se você quiser, vamos. Que não é exatamente um se você quiser, porque eu acho que o se você quiser a gente usa menos em português. Mas é o que você usa para aceitar. Então, tu veux aller au ciné? Se tu veux. É um vamos. Vamos sim. Se tu veux. Pourquoi pas? Por que não? Vamos. Jeudi, ça me va. Jeudi, quinta, perfeito. Me convém, né? Ça me va. Isso me vai, literalmente, não dá para traduzir também. Eu topo, ça me va. Ok, ça marche. Oui, je suis libre. Je suis libre. Ça me dit de. Então, se você quiser responder a pergunta do ça te dit, você pode falar com ça me dit. Ça me dit de. Oui, je veux bien. Oui, ça me va. Avec plaisir. Um pouco mais formal. Para dizer que não, je ne suis pas libre. Só que como a gente está falando aqui de convidar alguém para sair, normalmente isso faz com amigos, eu coloquei aqui o ne entre parênteses, porque na língua do cotidiano é comum que a gente suprima o ne. Então, ao invés de falar je ne suis pas libre, igual um robozinho, a gente fala je suis pas libre e a gente ainda tem uma contração do je suis que vira suis. Je suis pas libre. Je suis pas libre. Désolé, je suis pas libre. Olha aqui, eu também tirei o ne do ce n'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi. Désolé, je peux pas. Je ne peux pas. Daí na língua mais informal, je peux pas. Désolé, je peux pas. E esse je vira esse che. Je peux pas. Désolé, je peux pas. Samedi, c'est impossible pour moi. Hein? Samedi, impossível para mim. Ça ne me dit trop rien. Isso aqui, se a pessoa te perguntar, ça te dit de, tá afim de, você vai falar, não tô muito afim. Ça me dit trop rien. Ça ne me dit trop rien. Non, pas vraiment. Ça te dit d'aller au cinéma? Non, pas vraiment. Você tá afim de ir no cinema? Não, não muito. Se você quiser falar aqui, talvez. Je ne suis pas sûr. Não tenho certeza. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. E aí o informal, suis. Je suis pas sûr. Esse ne a gente tira. O je com o S, o J com o S vira che. Je suis pas sûr. Je dois vérifier. Tenho que verificar. Je sais pas ou je ne sais pas. Je sais pas ou je sais pas. Então, je sais pas. Viu que o S vai pronunciar, vai tomando lugar aí, né? A gente vai transformando ele quase num CH. Je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, mais formal. Je sais pas, je sais pas. Je te dirai plus tard. Je te dirai ça plus tard. Vou te dizer mais tarde. Vamos fazer um exercício, então. Coloquei aqui uns diálogos, quero que vocês completem com o pouvoir e com o vouloir. Nous avons des amis à dîner ce soir. Tu, tarara, venir si tu, tarara. C'est gentil, mais ce soir, je ne, tarara pas. C'est dommage. Então, o primeiro. Nós temos uns amigos que vêm comer em casa essa noite. Você pode vir se você quiser. Está convidando. Então, você pode vir. Tu peux venir se você quiser. Si tu veux. Presente do indicativo. Tu peux venir si tu veux. Aliás, isso é muito usado. Né? Tu peux venir si tu veux. Tu peux venir si tu veux. Você pode vir se você quiser. Ou vem se quiser. C'est gentil, mais ce soir, je ne peux pas. Eu não posso. Mais ce soir, je ne peux pas. Les Martins viennent samedi ou pas?
os Martin, né? É comum que a gente se refira à família de alguém pelo sobrenome. Então, os Martin vêm sábado ou não? Oui, oui, eles vêm. Não, eles querem vir, mas eles não podem estar lá, estar aqui, antes das 21 horas. Então, ils veulent bien venir, mais ils ne peuvent pas être là avant 21 heures. 3. Nós fazer uma pequena festa, uma festinha para o aniversário da Julie, domingo. Ah, que bom! E a gente pode te ajudar se você quiser. Ok, tá ótimo, eu quero. Então vocês podem trazer champanhe, se vocês quiserem. Ótima, ótima negociação. Donc, nous queremos, nous voulons faire une petite fête pour l'anniversaire de Julie dimanche. Super, et on peut t'aider si tu veux. Oui, c'est sympa, je veux bien. Alors, vous pouvez apporter le champagne si vous voulez. Bravo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem aqui nos comentários e a gente se vê na próxima aula. À bientôt!